No eco da Grande Guerra, a Europa de 1919 emerge como um continente dilacerado, em busca de uma paz que parece tão frágil quanto o cristal. O Tratado de Versalhes, embora destinado a ser um baluarte de estabilidade, rapidamente se torna um enigma, um documento que, em vez de fechar feridas, aprofunda as divisões. Que segredos obscuros se escondem por trás dos termos impostos à Alemanha? Seria a paz um mero espesso que oculta um futuro sombrio? As ruas de Berlim ressoam com os murmúrios da desesperança. A humilhação nacional, a inflação descontrolada e o desemprego rampante são o caldo de cultivo perfeito para o ressentimento. Em cada canto da Europa, as tensões se acumulam como nuvens de tempestade, pressagiando um cataclismo iminente. Enquanto os líderes europeus celebram a assinatura do tratado, perguntam-se: realmente conseguiram assegurar a paz, ou simplesmente semearam as sementes de um novo conflito? O mapa da Europa se reconfigura. Novos estados emergem, antigos impérios desmoronam, e em cada mudança, um eco do que foi se faz sentir no ar. A Polônia ressurge de suas próprias cinzas, enquanto a Tchecoslováquia e os países bálticos lutam por sua identidade em um continente que parece ter esquecido o significado da unidade. No entanto, no coração dessa nova ordem, um antigo adversário se agita. A Alemanha, confinada às suas novas fronteiras, não esquece o agravo do tratado. A sombra de um futuro sombrio paira sobre esta nação, alimentada pelo rancor e pela ambição. As promessas de um novo começo são desmentidas pela realidade. A desesperança dá lugar à radicalização, e nesse contexto, surgem movimentos políticos que buscam capitalizar o descontentamento. O Partido Nacional Socialista, liderado por um orador carismático que em breve se tornará o rosto do terror, começa a ganhar terreno. Mas, o que realmente atrai as massas para sua mensagem de ódio e nacionalismo? É o medo da pobreza, ou o anseio por um passado glorioso que nunca deveria ter sido esquecido? Enquanto isso, nas salas dos poderosos, as decisões são tomadas em um ambiente de incerteza. As conferências de paz, que deveriam ter sido um farol de esperança, se tornam um jogo de intrigas onde as potências lutam por sua parte do bolo. A França, temerosa de um ressurgimento alemão, busca assegurar sua segurança por meio de alianças. A Grã-Bretanha, embora distante, observa com desconfiança, perguntando-se: que preço será pago pela estabilidade? Nesse cenário fraturado, a figura de um jovem Adolf Hitler começa a emergir, sua ambição palpita como uma sombra no horizonte. Mas, ele é realmente o arquiteto da catástrofe que se aproxima, ou simplesmente um peão em um tabuleiro de xadrez muito maior? A história, muitas vezes, apresenta seus personagens como heróis ou vilões, mas, neste caso, as linhas são difusas, e o destino de milhões pende de um fio. A Europa do pós-guerra se encontra em um delicado equilíbrio, um equilíbrio que oscila diante da mais mínima sacudida. Em cada canto do continente, as vozes dos descontentes ressoam, e o sussurro da guerra começa a se tornar mais forte. As alianças se formam, os sussurros se transformam em gritos, e o eco de um conflito iminente começa a preencher o ar. As nações, que uma vez prometeram paz, estão agora presas em um jogo mortal de poder e vingança. Mas o que realmente significa a paz em um mundo onde o rancor e a ambição se entrelaçam? A história, muitas vezes, se repete, e o ciclo de violência parece inevitável. A luz da esperança se apaga lentamente, deixando em seu rastro uma paisagem sombria e cheia de incertezas. Nesse contexto de tensão crescente, o mundo se prepara para um novo capítulo, um que marcará o início de uma guerra devastadora. Assim, enquanto a Europa tenta se recompor, uma sombra se projeta sobre o continente.
A ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista se perfila no horizonte, prometendo restaurar uma glória perdida e expandir sua influência. A fragilidade da paz se torna um mistério profundo, um eco do que poderia ter sido, e a história está prestes a acelerar seu curso. Está a humanidade condenada a repetir seus erros, ou há uma lição a ser aprendida no caos que se aproxima? A resposta, como sempre, encontra-se nas páginas do tempo. Essa crise não tardaria a se transformar em um turbilhão de ambição desmedida e fervor inquebrantável. No horizonte da Alemanha de 1933, uma sombra se erguia, e seu nome ressoaria na história como um eco ominoso: Adolf Hitler. O líder do Partido Nazista, com um carisma quase hipnótico, prometia restaurar a grandeza de uma nação humilhada pelos termos do Tratado de Versalhes. Mas, que segredos e mistérios se ocultavam por trás de seu ascenso ao poder? Em um ambiente de incerteza e desesperança, onde a economia se desmoronava e o descontentamento social se tornava um clamor ensurdecedor, Hitler se apresentava como a resposta a um enigma que muitos ansiavam por resolver. Com uma retórica incendiária e um discurso que apelava aos instintos mais primitivos, conseguiu captar a atenção das massas. A Alemanha para os alemães, proclamava, enquanto a multidão, presa entre a desesperança e a esperança, respondia com fervor. Mas, até que ponto ele era realmente um salvador, e até que ponto um manipulador astuto? Com seu ascenso ao poder, o Partido Nazista começou a implementar uma série de reformas que prometiam restaurar a economia e reestruturar a sociedade alemã. A propaganda, uma ferramenta magistral em suas mãos, se infiltrava em cada canto da vida cotidiana. As imagens de um futuro glorioso, onde a Alemanha ressurgiria como um gigante, eram onipresentes. As promessas de emprego e prosperidade ressoavam nos corações de muitos, enquanto a sombra do autoritarismo começava a se estender. Enquanto isso, o mundo observava com atenção e, muitas vezes, com incredulidade. Seria possível que um país tão civilizado tivesse caído nas garras de um regime tão radical? As ruas de Berlim, antes repletas de arte e cultura, se transformaram em um cenário onde a dissidência era silenciada, e o medo se tornava a nova linguagem da política. A Gestapo, a temida polícia secreta, se movia como uma sombra, disposta a esmagar qualquer indício de oposição. Mas, diante de tal opressão, não surgem sempre vozes de resistência? Enquanto o Partido Nazista consolidava seu poder, a figura de Hitler se erguia como o líder indiscutível, um demiurgo capaz de moldar a realidade a seu bel prazer. No entanto, sob essa fachada de força, existia uma fragilidade inerente. A paranoia pairava sobre seu regime, alimentada pelo temor à traição e pela necessidade de controlar cada aspecto da vida alemã. Em um país onde o medo dominava, a lealdade se tornava uma moeda de troca inestimável. As promessas de expansão territorial começaram a tomar forma. O conceito de Lebensraum, ou espaço vital, se tornou um mantra que justificava a ambição de Hitler de ampliar as fronteiras alemãs. A noção de que os alemães precisavam de mais território para prosperar se entrelaçava com uma ideologia que desprezava aqueles que consideravam inferiores. Mas, até onde estavam dispostos a ir para alcançar essa glória? Enquanto os ecos da guerra se aproximavam, o Terceiro Reich começava a traçar seus planos sombrios. A invasão da Áustria em 1938 marcou um marco na expansão nazista, um primeiro passo rumo à criação de um império que prometia devolver à Alemanha seu antigo esplendor. As nações vizinhas observavam com crescente preocupação, perguntando-se: seria isso apenas o começo de uma tempestade que se avizinhava? No coração da Europa, a tensão era palpável no ar. Os líderes mundiais se debatendo entre o apaziguamento e a resistência.
A Grã-Bretanha e a França, ainda atordoadas pelas cicatrizes da Grande Guerra, se encontravam em uma encruzilhada. Poderiam deter o avanço de um regime que parecia se alimentar da fraqueza alheia? A história se encontrava em um momento crucial, um ponto de inflexão que selaria o destino de milhões. Assim, em um cenário onde as sombras se erguiam e as promessas se tornavam ameaças, o ascenso da tempestade se tornava inevitável. A Alemanha de Hitler, com sua retórica incendiária e sua sede de expansão, estava prestes a cruzar um limiar que mudaria o curso da história. As luzes da guerra começavam a piscar, e no horizonte, a invasão da Polônia se vislumbrava como o prelúdio de um conflito que arrastaria o mundo para o abismo. Estaria a humanidade pronta para enfrentar a realidade de sua própria criação? Essa crise não tardaria a se transformar em um eco ensurdecedor que marcaria o destino de nações. Em setembro de 1939, o pano de fundo da Europa se tornava ainda mais sombrio quando as sombras da guerra pairavam sobre a Polônia. Na madrugada do dia 1 desse mês, o rugido dos aviões alemães estourou no silêncio da manhã, um presságio da devastação que estava prestes a se desencadear. A invasão da Polônia não significava apenas o início de um conflito global, mas desnudava as ambições ocultas de um regime decidido a expandir seu domínio a qualquer custo. Os poloneses, confiando em sua aliança com a Grã-Bretanha e a França, se viram presos em um turbilhão de traições e deslealdades. Que segredos e promessas haviam sido feitos nas escuras salas dos governos? À medida que as tropas da Wehrmacht cruzavam a fronteira, a realidade tornava-se cada vez mais inquietante. As fábricas e os campos, que antes produziam esperança, agora se convertiam em cenários de horror. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago que caracterizaria a estratégia alemã, se desatou com uma eficácia aterradora. Em questão de semanas, cidades como Varsóvia se transformaram em ruínas fumegantes, e o povo polonês enfrentou um inimigo implacável. Mas, o que levou Adolf Hitler a dar esse passo decisivo? As raízes da invasão estavam em um profundo desejo de vingança pelo Tratado de Versalhes, que havia marcado o fim da Primeira Guerra Mundial. A humilhação sofrida pela Alemanha ressoava na psique coletiva da nação, alimentando o fervor nacionalista que Hitler havia cultivado. A invasão da Polônia era, para ele, um ato de restauração, uma maneira de reivindicar a glória perdida e de manifestar o poderio do Terceiro Reich. A propaganda se encarregou de difundir a narrativa de uma Alemanha vítima, e os ecos dessa retórica foram ouvidos até nas terras mais distantes. No entanto, a invasão não passou despercebida. A Grã-Bretanha e a França, que haviam garantido a segurança da Polônia, se viram obrigadas a agir. Em resposta à agressão alemã, ambos os países declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Mas, realmente se esperava que a declaração de guerra fosse suficiente para frear a máquina de guerra nazista? A história demonstrou que a resolução das nações muitas vezes é testada nos momentos mais sombrios. A resposta aliada, embora simbólica, não impediu que o avanço alemão continuasse, deixando um rastro de destruição e sofrimento em seu caminho. A velocidade e a brutalidade da invasão deixaram muitos perplexos. As táticas de guerra relâmpago, que combinavam ataques aéreos massivos com o uso de unidades terrestres móveis, surpreenderam as forças polonesas, que se viram superadas e sobrecarregadas. As cidades caíram uma após a outra, enquanto o eco dos gritos dos inocentes se perdia no estrondo dos canhões. A resistência polonesa foi corajosa, mas insuficiente diante da máquina de guerra nazista. Quem poderia imaginar que o horror que se desenrolava na Polônia seria apenas o começo de um conflito que se espalharia por todo o continente? Nesse cenário caótico, as atrocidades começaram a florescer.
A cada dia que passava, o terror se apoderava da vida cotidiana. A população judaica, já objeto da ideologia antissemita dos nazistas, tornou-se alvo de perseguições sistemáticas desde o início da invasão. A sombra do Holocausto começava a se projetar sobre a Europa, um mistério sombrio e arrepiante que ainda atormenta a humanidade. Enquanto as forças alemãs consolidavam seu controle sobre a Polônia, o mundo prendia a respiração, perguntando-se o que viria a seguir. Poderiam as democracias europeias se unir para deter a maré nazista, ou estavam condenadas a serem arrastadas pelo turbilhão da guerra? A resposta, que ressoaria nos corações de milhões, seria forjada nos campos de batalha e nas decisões de líderes que enfrentavam um dilema monumental. A invasão da Polônia não foi apenas um capítulo sombrio na história, foi o início de uma era de incerteza e conflito. As decisões tomadas naqueles dias de setembro de 1939 marcariam o rumo da humanidade por gerações. Enquanto a Europa mergulhava no caos, a estratégia militar da Alemanha começaria a tomar forma, levando a região a um confronto ainda mais devastador. A história, no entanto, não para aqui. À medida que as tropas alemãs se espalhavam pelo continente, uma nova tática de guerra emergia: a Blitzkrieg. Que segredos aguardavam nessa estratégia fulminante que mudaria o curso da guerra? A resposta está prestes a ser revelada, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Essa crise não tardaria a se transformar em uma tempestade imparável. Com a queda da Polônia, o mapa da Europa começaria a mudar de maneira dramática. A Alemanha, em um movimento audacioso e calculado, desencadearia sobre o continente uma estratégia que se tornaria sinônimo de seu poderio militar: a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Essa tática, um enigma de velocidade e precisão, se tornaria o motor que impulsionaria o Terceiro Reich rumo à conquista de grande parte da Europa Ocidental, deixando as nações em um estado de choque absoluto. Imaginemos, por um momento, o eco dos motores dos aviões Stuka ressoando no ar, um prelúdio sinistro que anunciava a chegada da guerra. A Blitzkrieg se baseava na coordenação de forças terrestres e aéreas, uma sinfonia de destruição onde a surpresa e a rapidez eram os protagonistas. As tropas alemãs, com seu armamento moderno e táticas inovadoras, se moviam com tal velocidade que as defesas inimigas desmoronavam antes que pudessem reagir. Mas, que segredos se ocultavam por trás dessa estratégia aparentemente invencível? Em maio de 1940, o véu da guerra se levantou mais uma vez. A Alemanha lançou uma ofensiva fulminante contra os Países Baixos e a Bélgica, um movimento que levou os aliados a concentrar suas forças no norte. Enquanto isso, a Wehrmacht, o exército alemão, se deslocou astutamente para o sul, cruzando as Ardenas, uma região montanhosa que muitos consideravam impenetrável. Era um golpe de mestre que desorientou os líderes aliados, que não vislumbraram a magnitude do ataque iminente. Assim, em questão de semanas, as forças alemãs se apoderaram de Paris, como um ladrão na escuridão, levando consigo a fragilidade da paz que havia reinado tão brevemente. As cidades caíam uma após a outra. Como os alemães haviam conseguido avançar com tal celeridade? À medida que os ecos da guerra ressoavam por toda a Europa, o mundo começou a questionar a invulnerabilidade das democracias ocidentais. O legado da Grande Guerra parecia se desvanecer, e o que uma vez foi considerado uma vitória definitiva se transformava em uma sombra de desesperança. O pânico se apoderou das nações. A Grã-Bretanha, isolada, enfrentava a dura realidade de que a agressão nazista não conhecia limites. Nesse contexto, o tempo se tornou um inimigo. A Blitzkrieg se alimentava da inércia de seus oponentes, que, presos na confusão, não podiam prever a magnitude da ameaça que pairava sobre eles.
As imagens de soldados alemães marchando triunfantes pelas avenidas de cidades emblemáticas se tornaram um símbolo da devastação. Mas, o que aconteceria com as esperanças daqueles que ainda resistiam? Poderiam as nações aliadas encontrar um caminho para contrabalançar esse avanço implacável? Enquanto isso, na penumbra do conflito, se teciam histórias de resistência. As forças britânicas, obrigadas a se retirar através do Canal da Mancha, não estavam dispostas a aceitar o destino que as aguardava. A evacuação de Dunkerque, embora um momento de desespero, se transformaria em um símbolo de determinação e coragem. No entanto, o eco da Blitzkrieg continuava a ressoar, e o futuro era incerto. À medida que os dias se tornavam semanas, a sombra do domínio nazista se estendia pelo continente. A Guerra Relâmpago havia desencadeado um torrente de sofrimento e caos, e as perguntas sobre o futuro se multiplicavam. Poderiam os aliados encontrar a maneira de deter a máquina de guerra alemã? Ou estavam condenados a viver sob a opressão de um regime que parecia invencível? Enquanto a Europa mergulhava na escuridão, o espírito de resistência começava a germinar. A história, em seu incessante avanço, se dispunha a escrever novos capítulos de valentia e sacrifício. A batalha que se aproximava, a Batalha da Inglaterra, seria o primeiro lampejo de esperança em um horizonte ensombrecido pela desesperança. As nuvens de guerra se arremolinavam, e o destino de milhões pendia de um fio. Conseguiriam os britânicos resistir à tempestade que se aproximava? A resposta a essa pergunta marcaria um ponto de inflexão na luta contra o Terceiro Reich, e assim, a história continuaria seu inexorável caminho. Essa crise não tardaria a se transformar em um confronto decisivo. Com o eco dos bombardeios alemães ressoando no horizonte, o Reino Unido se erguia como um baluarte diante do avanço implacável do Terceiro Reich. A Batalha da Inglaterra não apenas representava uma confrontação militar, era um enigma de resistência e determinação, onde a essência mesma da liberdade estava em jogo. O verão de 1940 trouxe consigo um ar de tensão palpável. Enquanto as forças alemãs se preparavam para lançar sua ofensiva aérea, o povo britânico sentia o peso do destino sobre seus ombros. Poderia um pequeno arquipélago resistir diante da poderosa máquina de guerra nazista, que já havia arrasado grande parte da Europa? A resposta começaria a ser escrita no céu cinzento de Londres, onde os aviões de combate se tornariam os protagonistas de uma luta que definiria o futuro do continente. A Luftwaffe, com sua impressionante frota de bombardeiros, parecia invencível. No entanto, nas entranhas da Inglaterra, a Royal Air Force, RAF, se preparava para desafiar o que muitos consideravam inevitável. Os pilotos, jovens e audazes, treinavam incansavelmente, cientes de que cada voo poderia ser o último. Nas bases aéreas, os murmúrios de camaradagem se entrelaçavam com a preocupação pelo futuro. Como poderiam enfrentar uma força que já havia semeado o terror na Polônia e na França? No dia 10 de julho de 1940, a batalha começou. A Luftwaffe desatou sua fúria sobre as cidades britânicas, atacando instalações militares e, mais tarde, a população civil. Londres se tornou um símbolo da resistência, um lugar onde o estrondo das bombas se misturava ao clamor de uma nação decidida a não se render. Cada ataque aéreo era um lembrete da fragilidade da paz, mas também um testemunho do espírito indomável de um povo que se recusava a ceder ao medo. As sirenes de alarme uivavam na noite, e as famílias se apressavam a se refugiar nos porões, enquanto os caças Spitfire e Hurricane cruzavam os céus, desafiando seus adversários com bravura. Cada encontro no ar se tornava uma dança mortal, onde a habilidade e a astúcia eram as únicas armas contra a superioridade numérica do inimigo.
Seria a coragem suficiente para mudar o rumo da guerra? Em meio a essa tempestade, surgiram figuras emblemáticas que se tornaram lendas. O primeiro-ministro Winston Churchill, com sua voz ressonante e seu espírito indomável, insuflou esperança a uma nação na corda bamba. Nunca nos renderemos, proclamou, e essas palavras se gravaram nos corações de quem lutava. Sua liderança se tornou um farol na escuridão, uma luz que guiava em tempos de incerteza. Mas a batalha não se travava apenas nos céus. Nas ruas, os britânicos se uniram com um senso de propósito renovado. As histórias de bravura e sacrifício se tornaram um legado, um testemunho da determinação de uma nação. A cada dia, a resistência se fortalecia, enquanto o povo se unia para reparar os danos, reconstruir o que haviam perdido e seguir em frente. Como poderiam encontrar a força para se levantar uma e outra vez, apesar da devastação que os cercava? Com o passar do tempo, os ventos da guerra começaram a mudar. A Luftwaffe, embora poderosa, subestimou a tenacidade da RAF e o apoio inabalável da população britânica. À medida que a batalha se estendia, a moral dos atacantes foi afetada. Em breve, o mistério da vitória não residiria apenas na superioridade técnica, mas na vontade de um povo decidido a lutar por sua sobrevivência. O dia 15 de setembro de 1940 se tornaria uma data gravada na história. A RAF conseguiu infligir um golpe devastador à Luftwaffe, marcando um ponto de inflexão na batalha. Foi um momento de euforia e esperança, onde a sombra do inimigo começou a se dissipar. No entanto, o conflito não havia terminado, o caminho para a vitória total continuava repleto de incertezas e desafios. Enquanto os ecos da batalha ressoavam na memória coletiva, o Reino Unido não apenas demonstrou que o poderio nazista não era invencível, mas também forjou um novo sentido de identidade e unidade. A resistência britânica se tornou um símbolo de esperança para outros povos oprimidos na Europa, um farol de luz em tempos sombrios. À medida que a batalha chegava ao fim, um novo capítulo se erguia no horizonte: a expansão do eixo. Itália e Japão se uniriam ao conflito, levando a guerra além das costas britânicas e transformando a luta em uma contenda global. Que outros segredos ocultos aguardavam nas sombras do conflito que havia desencadeado a ira de nações inteiras? A história estava longe de concluir, e o mundo se preparava para enfrentar os ecos de um novo desafio. Essa resistência enérgica da Grã-Bretanha não tardaria a atrair novos atores para o cenário da guerra, transformando o conflito europeu em um verdadeiro enigma global. Quando a Alemanha, sob a sombra do Terceiro Reich, estendeu sua influência, Itália e Japão se uniram, formando um triângulo mortal conhecido como o Eixo. Mas o que motivou esses países a entrar em uma contenda que já era um labirinto de destruição e desesperança? A Itália de Mussolini sonhava em recuperar o esplendor do antigo Império Romano. O Duce, entusiasmado pelas promessas de uma nova era, se alinhou com Hitler em um pacto que ressoaria nos ecos da história. Em 1940, o exército italiano lançou-se à conquista da Grécia e do norte da África, buscando expandir seu domínio e reafirmar seu status no mundo. No entanto, suas ambições rapidamente se depararam com a dura realidade. Na Líbia, as forças britânicas, decididas a frear a maré do eixo, lançaram uma série de contraofensivas que desmantelariam os planos de Mussolini. Teria ele subestimado a determinação dos aliados? Simultaneamente, o Império Japonês, com seu olhar fixo no vasto e rico Sudeste Asiático, adentrava este sombrio capítulo da guerra. Motivados por um desejo insaciável de poder e recursos, os líderes japoneses viam na expansão territorial uma necessidade vital. Em 1937, já haviam invadido a China,
desencadeando uma brutalidade que ressoaria no coração da Ásia. Mas que segredos se ocultavam por trás dessa ambição? A busca por um grande leste asiático próspero não era apenas um eco de um ideal nacionalista, mas um enigma que escondia uma violência implacável. O eixo não buscava apenas dominar territórios, também almejava uma mudança no equilíbrio de poder global. Em 1941, enquanto as forças alemãs avançavam implacavelmente pela Europa, o Império Japonês daria um passo decisivo ao atacar Pearl Harbor, uma base naval americana no Havaí. Esse audacioso movimento não buscava apenas enfraquecer seu inimigo mais poderoso, era um chamado à guerra total, um grito que ressoaria em todos os cantos do mundo. Foi realmente um ato de desespero ou uma maquinação calculada que mudaria o rumo da história? À medida que as campanhas se espalhavam pela África e Ásia, o conflito se tornava um tabuleiro de xadrez onde cada movimento trazia consigo um eco de destruição. Na África, as campanhas italianas tomavam um rumo inesperado. As forças britânicas, com a determinação de restaurar o equilíbrio, começaram a recuperar o terreno perdido. A Batalha de El Alamein, que ocorreria em 1942, se tornaria um marco crucial, marcando o início do declínio das potências do eixo naquele continente. Poderia uma única batalha mudar o curso de uma guerra que parecia interminável? Enquanto isso, no Pacífico, o Japão desencadeava sua fúria sobre as ilhas do Sudeste Asiático, conquistando rapidamente territórios e semeando o caos. A ocupação das Filipinas e a massacre de Nanquim tornaram-se símbolos da brutalidade que acompanhava sua expansão. No entanto, essa sequência de vitórias não seria eterna. A resistência local e a intervenção dos Estados Unidos, que se viram obrigados a entrar no conflito após o ataque a Pearl Harbor, começaram a forjar um novo destino. Teria o Japão realmente subestimado a determinação de seus adversários? A cada passo que o eixo dava, os ecos da guerra ressoavam além das fronteiras da Europa e da Ásia, transformando o conflito em um verdadeiro fenômeno global. As alianças se teciam e desfaziam, enquanto o mundo observava, atônito, como a ambição desmedida podia levar nações inteiras à ruína. A sombra do eixo pairava sobre o planeta, mas quanto tempo poderia se sustentar esse frágil equilíbrio de poder? A história nos deixou um legado de perguntas sem respostas, de decisões que mudaram o curso da humanidade. A expansão do eixo, com suas estratégias militares e suas ambições desmedidas, nos convida a refletir sobre o custo da guerra e a fragilidade da paz. Mas, o que aconteceria quando o eixo começasse a desmoronar sob o peso de suas próprias contradições? O próximo capítulo nos revelará uma reviravolta inesperada, um ponto de inflexão que marcaria o destino de milhões: a invasão da União Soviética pela Alemanha. A traição ao pacto de não agressão entre ambos os países abriria uma nova dimensão neste conflito, desencadeando forças que mudariam o rumo da guerra para sempre. Você está preparado para descobrir como se desencadeou o caos no leste? Essa crise não tardaria a transbordar para um novo e aterrador capítulo na história da humanidade. Em junho de 1941, o eco da traição ressoou na Europa Oriental. A Alemanha, aliada da União Soviética sob o Pacto de Não Agressão de 1939, desatou sua ambição desmedida ao lançar a Operação Barbarossa. Com uma imponente força de mais de 3 milhões de soldados, Hitler rompia o delicado equilíbrio, desdibujando as linhas da paz em um ato que marcaria o início de uma invasão massiva. Mas, o que motiva um líder a trair seu próprio aliado em um momento tão crítico? A invasão começou na fria manhã de 22 de junho. As tropas alemãs, impulsionadas pela ideologia do Terceiro Reich e pela promessa de um Lebensraum, um espaço vital,
cruzaram a fronteira com a União Soviética, levando consigo uma maquinaria de guerra implacável. As forças do eixo se espalharam como uma sombra sobre o vasto território soviético, sobrecarregando as defesas do Exército Vermelho, que estavam longe de estar preparadas para o ataque. No entanto, à medida que os tanques e os soldados avançavam pelo solo russo, começava a surgir um enigma: poderiam os soviéticos resistir ao embate de uma força tão formidável? Os primeiros dias da operação trouxeram resultados deslumbrantes para os alemães. Em um despliegue impressionante de blitzkrieg, as tropas de Hitler rapidamente capturaram vastas extensões de território e desmantelaram unidades soviéticas em uma dança mortal de estratégia e fogo. Mas, em meio a essa aparente vitória, a resistência soviética começava a tomar forma. À medida que os dias se transformavam em semanas, o implacável inverno russo começava a se aproximar, suas garras frias ameaçando congelar tanto o avanço alemão quanto as esperanças de conquista. O inverno, em sua cruel e silenciosa sabedoria, se tornaria um adversário tão formidável quanto qualquer exército. As temperaturas caíram a níveis extremos, e a retaguarda alemã, confiante em seu rápido sucesso, se viu desprovida de suprimentos, enquanto a neve cobria os campos de batalha. Como haviam subestimado o poder da natureza, que se erguia como um guardião implacável da Mãe Terra. As histórias de soldados alemães presos na tempestade, lutando não apenas contra o inimigo, mas contra o próprio clima, começaram a circular como ecos de advertência. Enquanto isso, no coração da União Soviética, o povo se preparava para a resistência. A ideologia comunista, que havia prometido um futuro brilhante, agora enfrentava a crua realidade da invasão. As cidades se tornaram bastiões de resistência, onde homens e mulheres, armados com determinação, se uniram para desafiar a sombra do fascismo. Nesse ambiente hostil, surgiram relatos de heroísmo e sacrifício, onde a coragem humana iluminava a escuridão da guerra. Que segredos de resistência e unidade seriam encontrados nos corações daqueles que se negavam a se render? À medida que o conflito se intensificava, os líderes soviéticos, incluindo Joseph Stalin, começaram a perceber que a guerra não era apenas uma luta territorial, mas um confronto ideológico que definiria o futuro de sua nação. O eco do passado ressoava em suas decisões, os erros de subestimar o inimigo e a falta de preparação se tornaram lições dolorosas. À medida que se organizavam contra-ataques, o fervor patriótico crescia, alimentando as chamas da resistência. Mas, seria suficiente para deter a máquina de guerra alemã? A fronteira entre a vitória e a derrota tornava-se cada vez mais difusa. O avanço alemão, que havia começado como um torrente, se tornava um rio de dificuldades, onde cada passo à frente era mais árduo que o anterior. A resistência soviética se fortalecia, e a determinação da população civil se tornava um símbolo de esperança. No entanto, o custo da guerra se fazia sentir, e o número de baixas, tanto do lado alemão quanto do soviético, crescia a um ritmo alarmante. Poderiam as potências do eixo manter seu domínio ou teriam despertado um colosso que se negaria a ser dobrado? Nesse contexto de incerteza, a batalha pela alma da Europa se intensificava. A Operação Barbarossa, uma ambiciosa tentativa de Hitler de submeter o leste, enfrentava um desafio que mudaria o rumo da guerra. A cada dia que passava, o destino de milhões pendia de um fio, enquanto o inverno se aproximava dos campos de batalha, e a resistência soviética se firmava em um desafio que ressoaria ao longo da história. E assim, enquanto as sombras da guerra se erguiam, o conflito se expandiria além das fronteiras da Europa, levando o mundo a um evento que mudaria o curso da história: o ataque japonês a Pearl Harbor, uma reviravolta que levaria os Estados Unidos a entrar no conflito global.
Que mistérios ainda aguardavam nas profundezas desta guerra que transbordava? Essa crise não tardaria a desencadear um conflito de proporções épicas. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, enquanto o mundo vacilava no abismo da guerra, um grupo de aeronaves japonesas cruzava o céu do Havaí, carregando o peso de um ataque que mudaria o rumo da história. O Oceano Pacífico, que havia sido um vasto e tranquilo espelho, tornava-se um cenário de caos e destruição. Pearl Harbor, uma base naval americana estratégica, transformou-se no epicentro de um enigma que ressoaria por décadas. Às 7h48 da manhã, a calma matutina foi violentamente interrompida pelo rugido dos motores dos aviões. As sirenes de alarme começaram a tocar, mas o tempo era um luxo que os soldados americanos não podiam se permitir. Em questão de minutos, os caças e bombardeiros japoneses iniciaram um ataque surpresa, semeando o terror e a confusão entre os defensores. Como o Império Japonês poderia realizar tal ofensiva com tanta audácia e eficácia? As sombras da subestimação e da falta de preparação pesavam sobre as decisões tomadas nos meses anteriores. Enquanto as explosões ecoavam e os navios ardiam em chamas, o mundo se viu confrontado com uma pergunta inquietante: como havia chegado a tal ponto de tensão entre duas nações que, até então, pareciam estar em caminhos separados? Durante anos, o Japão havia estado expandindo seu império na Ásia, enquanto os Estados Unidos tentavam se manter à margem de um conflito que parecia inevitável. No entanto, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao Japão, em resposta à sua agressão na China e sua expansão pelo Sudeste Asiático, haviam acendido a mecha da guerra. Em Pearl Harbor, o caos reinava. Os aviões japoneses, em um despliegue de precisão mortal, atacaram navios de guerra, aviões em terra e qualquer alvo que se apresentasse. O USS Arizona, um encouraçado da classe Pennsylvania, foi atingido por uma bomba que penetrou sua cobertura, provocando uma explosão devastadora que ceifou a vida de mais de 1.000 marinheiros em um instante. Que segredo obscuro e profundo motivou tal agressão, capaz de desencadear um fogo que consumiria nações inteiras? No ar, os ecos da batalha se entrelaçavam com a desesperança dos que tentavam salvar seus companheiros, enquanto as chamas iluminavam o horizonte. Os soldados e civis que testemunharam o ataque seriam marcados pelo horror daquele dia. A imagem do mar em chamas, as nuvens de fumaça e a desolação humana se gravariam em suas memórias para sempre. Seria esse o preço a ser pago pela paz, ou um prelúdio de um conflito ainda maior? Ao final do dia, mais de 2.400 americanos haviam perdido a vida, e a frota do Pacífico havia sido severamente debilitada. A resposta da nação não tardou a chegar. Em um discurso que ressoaria na história, o presidente Franklin D. Roosevelt descreveria o 7 de dezembro como uma data que viverá na infâmia. A sombra da guerra pairava sobre os Estados Unidos, e a nação, que havia mantido uma postura de neutralidade, se preparava para entrar no conflito global. O ataque a Pearl Harbor não foi apenas um ato de guerra. Foi um grito de desafio que uniu um país em seu momento mais sombrio. Mas que implicações isso teria para o futuro da guerra? A entrada dos Estados Unidos na contenda alteraria o equilíbrio de poder, e o eco da luta se faria sentir em cada canto do planeta. Com sua poderosa indústria e recursos humanos prontos para serem mobilizados, a maquinaria de guerra americana se colocaria em movimento, transformando o rumo do conflito. À medida que a notícia do ataque se espalhava pelo mundo, um novo ordenamento se formava no caos. Com o pano de fundo da guerra na Europa e as tensões no Pacífico crescendo, o enigma da resistência e da luta começava a tomar forma. Como os aliados europeus responderiam à crescente ameaça do eixo, enquanto as luzes da resistência começavam a brilhar nas sombras da ocupação?
A história de Pearl Harbor se entrelaça irremediavelmente com a resistência europeia, onde os movimentos clandestinos emergem, desafiando os opressores e tecendo uma rede de coragem diante da adversidade. O eco da luta pela liberdade começaria a ressoar no velho continente, um prelúdio da batalha que definiria o destino de nações inteiras. Essa crise não tardaria a se transformar em um torrente de resistência. À medida que o jugo nazista se abatia sobre a Europa, um eco de desafio começou a ressoar nos cantos mais sombrios do continente. Movimentos de resistência se formavam na clandestinidade, como sombras que dançavam entre as fissuras da opressão, desafiando um regime que parecia invencível. Desde as frias terras da Polônia até as vibrantes ruas de Paris, um espírito indomável se erguia, decidido a minar as bases do Terceiro Reich. Na França, a ocupação alemã não trouxe apenas medo, mas também um fervor de luta. A resistência se tornou um símbolo de esperança para muitos. Esse movimento, composto por homens e mulheres de diferentes origens, uniu-se sob a premissa de que a liberdade era um direito inalienável. Quem eram esses valentes que se atreviam a desafiar um dos exércitos mais poderosos do mundo? Entre eles, encontramos os membros da rede de resistência conhecida como Conselho Nacional da Resistência, que orquestrou sabotagens audaciosas e propagandas engenhosas, desafiando a narrativa oficial imposta pelo regime nazista. Enquanto isso, na Polônia, a situação era ainda mais sombria. A brutalidade do ocupante alemão se fazia sentir em cada canto, mas a centelha da resistência ardia com intensidade. A organização Armia Krajowa, ou Exército Nacional, coordenava ataques e operações de inteligência, tornando-se um farol de esperança em meio à escuridão. Através de suas ações, buscavam não apenas resistir, mas também preparar o terreno para uma futura libertação. Será que a história daqueles que lutavam na penumbra seria lembrada, ou se tornaria um eco esquecido? O mistério da coragem humana se manifestava em atos de audácia. Na Dinamarca, a resistência se concentrou em proteger os judeus da perseguição, facilitando sua fuga para a Suécia. A comunidade judaica dinamarquesa, junto com os valentes cidadãos que arriscavam suas vidas, criou uma rede clandestina que se tornou um símbolo de compaixão e resistência. Dizem que nas noites mais escuras, ouviam-se sussurros de esperança entre as sombras, enquanto um grupo de heróis anônimos se mobilizava para salvar vidas. Mas o que levou essas pessoas a desafiar a morte em favor do que sabiam ser correto? Ao mesmo tempo, nos Países Baixos, a resistência se manifestava de maneiras igualmente surpreendentes. A conhecida resistência holandesa se dedicava à difusão de propaganda e à sabotagem das operações alemãs. Com engenho e bravura, conseguiram desbaratar vários comboios de suprimentos, deixando os nazistas em um estado de confusão e inquietação. Entre eles estava o valente grupo conhecido como o Comando da Liberdade, que se infiltrava nas fileiras inimigas, semeando o caos em meio à tirania. Mas que segredos estavam dispostos a arriscar pela liberdade de seu país? Enquanto isso, na Itália, o panorama da resistência tornava-se mais complexo. Com a queda do regime fascista de Mussolini, os partisanos lutaram não apenas contra os nazistas, mas também contra os vestígios de um passado que se negava a desaparecer. As montanhas italianas tornaram-se refúgios de guerrilheiros que, armados com rifles e determinação, lançavam-se à luta por um futuro livre. Em cada batalha, em cada emboscada, ouvia-se o eco de um legado que ia além da sobrevivência. Era a luta pela dignidade. Os sacrifícios desses movimentos de resistência, embora muitas vezes negligenciados, entrelaçam-se em um vasto tapete de história. Suas histórias, um mistério em si mesmas, revelam uma verdade fundamental. A resistência nem sempre é medida em vitórias no campo de batalha,
mas na coragem daqueles que se atrevem a se levantar contra a opressão. Na penumbra da guerra, onde a esperança parecia se desvanecer, esses valentes mantiveram viva a chama da liberdade. No entanto, a luta da resistência não seria em vão. À medida que o conflito avançava, seus esforços começaram a dar frutos. As operações de sabotagem e a inteligência da resistência se tornariam peças-chave no quebra-cabeça da vitória aliada. Seria possível que o eco de suas ações ressoasse além dos limites do tempo e do espaço, deixando um legado indelével no coração da história. À medida que a resistência se fortalecia e se expandia, um novo capítulo da guerra se aproximava, um que mudaria o curso da história. A Batalha de Stalingrado estava prestes a explodir, e com ela, o destino da Europa se transformaria mais uma vez, revelando a feroz determinação de um povo que se negava a se render. Essa resistência não tardaria a se transformar em um torrente de confrontos. No crisol de Stalingrado, onde o Volga se entrelaça com a história, travar-se-ia uma das batalhas mais sangrentas e decisivas da Segunda Guerra Mundial. À medida que o inverno de 1942 começava a envolver a cidade em seu manto gelado, o eco da guerra ressoava em cada esquina, marcando o início de uma luta titânica entre o Exército Vermelho e a Wehrmacht alemã. A ofensiva alemã, que até então avançava sem piedade, encontrou um obstáculo que não era apenas geográfico, mas também moral. Stalingrado, com suas fábricas fumegantes e suas ruínas desgastadas, tornaria-se um símbolo da resistência soviética. Que mistérios e segredos se escondiam atrás dos muros desta cidade devastada? A história nos revela que essa batalha não se lutou apenas no campo de batalha, também se travou no coração e na mente dos homens e mulheres que a habitavam. Com o objetivo de capturar Stalingrado, Hitler lançara a Operação Azul, um plano audacioso que prometia consolidar o domínio alemão no leste. No entanto, o que os líderes nazistas não anteciparam foi a feroz determinação do Exército Vermelho, que, sob o comando do general Vassili Chuikov, estava decidido a manter a cidade a qualquer custo. E assim, nas frias ruas de Stalingrado, desatou-se uma luta corpo a corpo, na qual cada edifício se tornava uma fortaleza e cada rua, um campo de batalha. Enquanto as balas assobiavam e as bombas caíam, o senso de comunidade entre os defensores da cidade se fortalecia. Que força os impulsionava a continuar lutando quando a morte parecia iminente? A resposta residia em um espírito indomável, na necessidade de proteger não apenas seu lar, mas também sua identidade e seu futuro. Em um ambiente onde a desesperança se tornava uma companheira constante, a resistência soviética transformou-se em um enigma que desafiava a lógica. A batalha tornou-se um labirinto de horror e heroísmo, um lugar onde cada vitória era efêmera, e cada derrota, devastadora. As temperaturas abaixo de zero intensificavam o sofrimento de soldados e civis, mas também forjavam um vínculo invisível que uniria os defensores da cidade. A famosa ordem de Stalin, não recuar, ressoava em cada canto da cidade, como um mantra que incitava os homens a enfrentarem o avanço inimigo. Com o passar dos meses, a luta se intensificou. A estratégia alemã de cercar a cidade e cortar as linhas de suprimento enfrentou um desafio inesperado. O contra-ataque soviético, conhecido como Operação Urano, foi o ponto de inflexão que mudaria o rumo da batalha. Em novembro de 1942, os soviéticos, em um movimento audacioso, conseguiram cercar as tropas alemãs em um cerco mortal. Como pôde o Exército Vermelho, aparentemente à beira da derrota, reverter o destino da batalha dessa maneira? Os números da batalha são assustadores. Centenas de milhares de soldados e civis perderam a vida ao longo desses meses. A devastação era tamanha que Stalingrado se tornou um símbolo da resistência humana diante da adversidade.
No entanto, em meio à tragédia, surgia uma pergunta inquietante: que legado deixaria essa batalha na memória coletiva da humanidade? Em 2 de fevereiro de 1943, as forças alemãs se renderam, marcando uma mudança decisiva no curso da guerra. Stalingrado já não era apenas uma cidade, tornara-se um ícone de resistência e determinação. A vitória soviética não apenas deteve o avanço alemão no leste, mas também infundiu um novo fervor nas forças aliadas. Mas, qual seria o preço dessa vitória? E como afetaria o equilíbrio de poder no futuro próximo? Enquanto os ecos da batalha se dissipavam, o mundo se preparava para um novo capítulo neste conflito global. A vitória em Stalingrado seria a faísca que acenderia o despertar de um gigante, uma mudança na qual os Estados Unidos mobilizariam sua economia e força militar, marcando o caminho para uma série de ofensivas aliadas que mudariam o destino da guerra. Como se transformariam as alianças e estratégias nos dias vindouros? A história estava prestes a revelá-lo. Essa crise não tardaria a se transformar em uma oportunidade, um enigma que mudaria o panorama global. Com o ataque a Pearl Harbor ressoando na consciência coletiva, os Estados Unidos despertaram de seu letargo, mobilizando não apenas sua força militar, mas também sua vasta economia. Em um piscar de olhos, o gigante adormecido começava a se mover, e o eco de seu despertar seria sentido em cada canto do mundo. As fábricas, que até então haviam produzido bens de consumo, se converteram em máquinas de guerra. A produção de aviões, tanques e armamentos disparou a níveis nunca antes vistos. Como foi possível uma mudança tão radical em tão pouco tempo? Os números são impressionantes. Em questão de meses, a produção industrial dos Estados Unidos se duplicou, marcando o início de uma era de inovação e determinação. Mas, no fundo, qual era o custo dessa súbita transformação? Os homens e mulheres da América se uniram em um esforço sem precedentes. Os cartões de racionamento, um símbolo da guerra, começaram a aparecer nos lares, enquanto a população se ajustava a uma nova realidade. As mulheres, em uma reviravolta inesperada do destino, tornaram-se a espinha dorsal da produção bélica. Eram conhecidas como Rose, a arrebitadeira, um ícone que representava não apenas a força feminina, mas também uma revolução social em meio à guerra. Mas foi realmente assim? Que segredos e tensões ocultas se gestavam por trás dessa imagem de unidade e determinação? O exército americano, inicialmente considerado um gigante adormecido, também experimentou uma mudança radical. A conscrição foi implementada, e milhões de homens responderam ao chamado. A sombra da guerra pairava sobre eles, mas a vontade de lutar pela liberdade e pela justiça também brilhava intensamente. As fileiras de soldados se multiplicavam, enquanto os campos de treinamento se tornavam um fervilhante centro de atividade. No entanto, à medida que as vozes dos recrutas se elevavam, quantos deles realmente compreendiam a magnitude do conflito ao qual estavam se dirigindo? A liderança militar americana, ciente da importância da nova realidade, começou a traçar estratégias. O general Dwight D. Eisenhower, um homem cujo nome ecoaria na história, foi escolhido para comandar as operações na Europa. Enquanto isso, o presidente Franklin D. Roosevelt galvanizava a nação, infundindo um senso de propósito e urgência em cada discurso. Em meio a uma guerra global, a figura de Roosevelt se ergueu como um farol de esperança. Mas, quais eram os segredos que ainda espreitavam nas sombras da política internacional? Que alianças e traições eram tecidas na penumbra do conflito? À medida que os preparativos avançavam, sentiam-se as primeiras vibrações do que seria uma série de ofensivas aliadas. O planejamento da campanha do norte da África começava a tomar forma,
um passo crucial para enfraquecer o poderio do eixo no continente. As forças britânicas, junto com as tropas americanas, se preparavam para enfrentar as forças de Rommel em um cenário que prometia ser um teste de fogo. Mas, poderiam realmente conseguir? A incerteza permanecia latente, e o futuro do conflito parecia um labirinto de possibilidades e riscos. Assim, o despertar dos Estados Unidos não apenas marcaria uma mudança no curso da guerra, mas também lançaria as bases para uma nova era de confrontação global. A economia havia se mobilizado, as tropas se alistavam, e o momento de agir se aproximava rapidamente. Mas que desafios aguardavam no horizonte? A cada decisão tomada, uma nova camada de mistério se adicionava ao já complexo emaranhado da guerra. À medida que as forças aliadas se preparavam para sua primeira grande ofensiva, um novo capítulo começava a ser escrito na história da Segunda Guerra Mundial. As sombras do eixo ainda espreitavam, e o caminho para a vitória estava repleto de obstáculos. Com o olhar fixo no norte da África, os aliados se lançariam na contenda, enquanto o eco de seus passos ressoava no deserto. Em breve, o destino de nações inteiras seria decidido em uma batalha que mudaria o rumo do conflito para sempre. Essa mobilização de forças aliadas não tardaria a levar a um cenário onde o deserto se tornaria um campo de batalha decisivos. A campanha do norte da África, um enigma na vasta narrativa da Segunda Guerra Mundial, se desenrolaria como um jogo de xadrez na poeira ardente das areias do Saara. Enquanto as potências do eixo consolidavam seu domínio nesta região estratégica, a sombra da resistência aliada começava a se projetar, ominosa e decidida. Desde a chegada das tropas alemãs e italianas, a luta pelo controle do norte da África havia sido feroz, marcada pela ambição de Hitler de apoderar-se do Canal de Suez, uma artéria vital para o comércio e o acesso ao Oriente Médio. Mas seria realmente o controle territorial o único que buscavam? Neste enigma de estratégia militar, as motivações ocultas de ambos os lados se entrelaçavam em um tecido complexo de ambições e medos. Os primeiros compasses da campanha começaram com a Batalha de El Alamein, um nome que ressoaria através das décadas. Em outubro de 1942, as forças britânicas, lideradas pelo general Bernard Montgomery, enfrentaram o marechal de campo Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto. A cena estava preparada para um confronto titânico no qual se decidiriam, não apenas os destinos das tropas, mas o futuro da guerra como um todo. No ar pairava uma pergunta inquietante: poderia a engenhosidade britânica superar a astúcia de Rommel? Os dias se tornaram semanas, e a batalha se transformou em uma dança de estratégias e táticas. A inteligência britânica, que havia estado nas sombras, começou a desvelar os movimentos do eixo, expondo seus planos e fraquezas. Em uma reviravolta inesperada, as forças aliadas, com a moral elevada, conseguiram estabelecer linhas de defesa que resistiram aos ataques de Rommel. A batalha se transformou em um jogo de desgaste, onde a paciência e a perseverança se tornaram armas tão poderosas quanto as balas que cortavam o ar. O eco dos canhões ressoava nas areias, um lembrete constante de que cada vitória tinha um preço. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas desses desertos? A resposta deslizou lentamente à medida que as forças aliadas, impulsionadas por um renovado senso de propósito, começaram a tomar a ofensiva. A vitória em El Alamein não foi apenas uma derrota para o eixo, foi uma vitória simbólica que acendeu a chama da esperança em um mundo mergulhado na escuridão do conflito. Mas a campanha do norte da África não se limitou a um único confronto. À medida que o vento soprava através dos campos de batalha, os aliados começaram a avançar para o oeste, libertando cidades como Tunis, onde os ecos da guerra se misturavam com o murmúrio da história.
No entanto, o caminho para a vitória era sinuoso e repleto de desafios. As potências do eixo, embora enfraquecidas, não estavam dispostas a se render facilmente. A sombra da desesperança pairava sobre as forças aliadas, e a pergunta persistia: poderiam manter o ímpeto em seu avanço? Enquanto as tropas britânicas e americanas se uniam em um esforço coordenado, a cena estava pronta para um desfecho dramático. As alianças se fortaleceram, e os soldados de diferentes nacionalidades se uniram sob um mesmo estandarte, lutando não apenas pela vitória, mas por um futuro sem o jugo do fascismo. A tensão era palpável no ar, e o destino da Europa pendia por um fio nas areias da África. À medida que a campanha do norte da África avançava para seu clímax, as forças aliadas se preparavam para deixar o deserto e direcionar seu olhar para a Itália. A invasão da Itália se erguia no horizonte, como um novo mistério aguardando ser desvelado. A sombra da guerra ainda se projetava sobre a Europa, e a próxima fase do conflito prometia ser tão intensa quanto as batalhas travadas nas áridas terras africanas. A vitória na África havia lançado as bases para uma nova ofensiva, mas uma pergunta permanecia: seriam capazes de repetir o sucesso nas terras italianas, onde a resistência seria feroz e os ecos da história ressoariam com força? A história estava prestes a ser reescrita, e o próximo capítulo aguardava, cheio de desafios e promessas, no vasto cenário da guerra. Aquela campanha do norte da África não foi apenas um prelúdio, mas o eco de um conflito que se intensificava. O horizonte escurecia-se com as sombras de uma nova batalha, uma que levaria as forças aliadas às costas da Itália. Em julho de 1943, o mar Mediterrâneo tornou-se o cenário de uma das invasões mais decisivas da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Sicília. As tropas, compostas por soldados americanos, britânicos e canadenses, preparavam-se para desembarcar, mas o desafio que as aguardava era titânico. Na noite anterior ao ataque, um silêncio ominoso envolvia as embarcações. Que segredos esconderia a ilha? Que resistência encontrariam diante deles? A história da Sicília era a história de um cruzamento de civilizações, mas agora se tornaria um campo de batalha onde os ecos da guerra ressoariam com força. À medida que o amanhecer rompia o horizonte, os soldados, com o coração pulsando ao ritmo do medo e da determinação, lançaram-se às águas turbulentas. As primeiras ondas de tropas tocaram terra na praia de Gela, um momento que marcaria um ponto de inflexão. A feroz resistência alemã e a leal milícia italiana preparavam-se para recebê-los. A batalha que se desenrolou foi feroz e caótica, um choque de vontades onde o barulho dos disparos superava o grito do mar. Poderiam realmente os aliados superar esta primeira linha de defesa? Em meio ao caos, os soldados agarravam-se à esperança, sabendo que seu avanço poderia mudar o rumo da guerra. Os dias que se seguiram tornaram-se um jogo de estratégia e resistência. As forças aliadas, impulsionadas por um ímpeto inquebrantável, começaram a avançar para o interior da ilha. No entanto, cada passo em direção ao norte era uma dança com a morte. À medida que se aprofundavam no território, encontraram uma feroz resistência alemã, que havia fortificado suas posições em uma tentativa de proteger a ilha. As montanhas e os vales da Sicília tornaram-se armadilhas mortais, onde o próprio terreno se levantava contra os invasores. As batalhas nas colinas da Sicília foram um espetáculo de bravura e sacrifício. Os soldados enfrentavam um inimigo astuto, que parecia conhecer cada pedra, cada sombra, cada canto da paisagem. Como podiam os aliados, com suas numerosas forças, ser superados por um inimigo que lutava com a desesperação dos encurralados?
A resposta residia na tenacidade das tropas alemães, que, embora superadas em número, mantinham-se firmes, decididas a proteger cada palmo de terreno. No decorrer de semanas, a Sicília transformou-se em um torrente de dor e sofrimento, mas também em um símbolo de esperança. A resistência aliada permitiu que muitos povos da ilha se unissem à sua causa, vendo neles um farol de libertação frente ao jugo fascista. No entanto, à medida que os aliados avançavam, a sombra do conflito se alongava. Cada vitória trazia consigo a inquietante pergunta: a que custo se alcançaria a liberdade? Finalmente, após meses de luta encarniçada, as forças aliadas conseguiram tomar a ilha. Em 17 de agosto de 1943, a Sicília foi declarada liberada. Mas a vitória não estava isenta de um legado sombrio. Com cada palmo de terra conquistado, desvelavam-se os horrores da guerra e o sofrimento da população civil. As imagens da destruição ficaram gravadas na memória coletiva, deixando um rastro de incerteza e dor. O avanço para o norte não pararia ali. Com a Sicília sob controle, o caminho para a Península Italiana estava aberto, mas não sem desafios. A Itália continental estava pronta para enfrentar os aliados. As forças alemãs se reagrupavam, preparando uma defesa que prometia ser ainda mais feroz. Poderiam os aliados manter o ímpeto? Ou as sombras da guerra voltariam a cair sobre eles? Com o olhar fixo no futuro, os aliados preparavam-se para o próximo capítulo em sua luta contra o eixo. O que os aguardava na Península Italiana seria um desafio monumental, onde as decisões tomadas no calor da batalha definiriam o destino de nações inteiras. No horizonte, já se podiam vislumbrar as primeiras luzes do dia D, um momento que mudaria o rumo da guerra na Europa. Estariam prontos para enfrentar o que viria? A resposta, assim como o desfecho desta história, permanecia ainda no mistério. Aquela luta pelo continente europeu estava prestes a alcançar um clímax que mudaria o curso da história. Nas primeiras horas de 6 de junho de 1944, um eco ressoou nas costas da Normandia, um som que prometia tanto esperança quanto terror. Os ventos da guerra açoitaram as praias, levando consigo o sussurro de milhares de almas dispostas a enfrentar o enigma da opressão nazista. O dia D, como seria conhecido, não era apenas uma operação militar, era uma declaração de intenções, um grito de resistência que reverberaria através das gerações. As forças aliadas, unidas em um frente comum, se preparavam para desembarcar em um território que havia sido palco de sofrimento e morte. Era o início da libertação da Europa Ocidental, mas também um momento de incerteza. Poderiam realmente desafiar o poderio do Terceiro Reich? Na noite anterior, o céu estava coberto de nuvens ameaçadoras, como se até mesmo a natureza pressentisse a magnitude do que estava por vir. No silêncio tenso dos barcos, os soldados, homens de diversas nacionalidades, se preparavam para o desconhecido. Alguns escreveram cartas para seus entes queridos, numa tentativa de agarrar um último vestígio de normalidade antes de mergulhar na voragem da guerra. No entanto, se perguntavam, quem voltaria a ver a luz do dia? Às 6:30 da manhã, o momento chegou. As embarcações se aproximaram da costa, e o rugido dos motores dos barcos de desembarque se misturou ao som dos canhões. A primeira onda de soldados aliados lançou-se à água, enfrentando um mar de balas e explosões. As praias de Omaha, Utah, Gold, Juno e Sword se tornaram o cenário de uma das batalhas mais decisivas da história. As imagens daqueles homens, rastejando pela areia, lutando contra a morte, se gravaram na memória coletiva da humanidade. Mas, que segredos se ocultavam por trás desse sacrifício? O planejamento da operação havia sido um enigma em si mesmo.
Conhecida como a Operação Overlord, sua execução exigia uma precisão milimétrica e um elemento de surpresa que pudesse desbaratar as fortificações alemãs. A inteligência aliada havia trabalhado incansavelmente, utilizando enganos e desinformação para confundir o inimigo. Mas foi realmente assim? A sombra do espionagem e da traição sempre rondava, e embora se tenha conseguido o efeito desejado de confundir as defesas alemães, as perdas foram imensas. O general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, sabia que suas decisões afetariam milhões. Em seu coração, sentia o peso da responsabilidade, como um eco dos sacrifícios que estavam por vir. Consciente de que o sucesso da missão dependeria da coragem dos homens no terreno, pronunciou palavras que ressoariam no tempo: "A história será nosso juiz." Os primeiros soldados que tocaram a areia normanda eram em sua maioria jovens, recém-saídos da adolescência, mas com uma determinação forjada na adversidade. Enfrentaram não apenas um inimigo armado, mas seus próprios medos. Cada passo que davam na praia era um passo em direção ao desconhecido, uma jornada que se tornava cada vez mais sombria e perigosa. Os gritos de dor e coragem de seus companheiros ressoavam como um canto de guerra, uma homenagem à luta pela liberdade. À medida que o dia avançava, as tropas aliadas começaram a tomar o controle das praias, mas o custo foi alto. Nos dias seguintes, a batalha pela Normandia se intensificaria, tornando-se um campo de horror e heroísmo. Apesar das dificuldades, os aliados conseguiram estabelecer uma cabeça de praia, um primeiro passo em direção à libertação da Europa. Mas, quem poderia medir o impacto desse dia no futuro do continente? O dia D não apenas representou uma vitória militar, mas também um símbolo de unidade entre nações. A colaboração entre as forças britânicas, americanas, canadenses e outras nações aliadas foi um testemunho do desejo coletivo de erradicar o regime nazista. No entanto, a sombra da guerra ainda pairava sobre a Europa, e a luta estava longe de concluir. A libertação de Paris, um evento crucial na rota para a vitória, estava à porta, mas os ecos da Batalha da Normandia ainda ressoariam no coração daqueles que sobreviveram. Assim, enquanto as forças aliadas se firmavam em suas posições, o futuro da Europa se desenhava com matizes de esperança, mas também com o peso do sacrifício. A história aguardava ansiosamente o próximo capítulo, onde a libertação de Paris se tornaria um farol de luz em meio à escuridão. Essa invasão que havia começado na Normandia ressoaria como um eco no coração da Europa, marcando o início da libertação de nações cativas. Em 25 de agosto de 1944, o ar em Paris estava impregnado de um mistério palpável, uma mistura de medo e esperança, enquanto as forças aliadas avançavam em direção à emblemática cidade. A libertação de Paris não representava apenas um triunfo militar, era um símbolo de renascimento, um farol que iluminava o caminho para um futuro incerto. As ruas, antes vibrantes, haviam se tornado um labirinto de sombras e desolação, onde o eco das botas alemães havia silenciado a cultura e o espírito da capital francesa. No entanto, nas entranhas da cidade, um ressurgimento de resistência se gestava, um movimento clandestino que havia mantido viva a chama da liberdade. Que segredos ocultos se entrelaçavam no tecido da vida parisiense, enquanto a luta pela alma da cidade se intensificava. O general Dwight D. Eisenhower havia orquestrado meticulosamente a campanha que culminaria nesta vital confrontação. A Operação Overlord havia aberto a porta, e agora as forças aliadas, compostas por soldados de várias nacionalidades, se preparavam para cruzar o limiar da glória e do sacrifício. Entre eles, as tropas americanas, britânicas e canadenses avançavam com a determinação de libertar um povo oprimido.
Mas, poderia a história realmente capturar a magnitude do que estava prestes a acontecer? À medida que as divisões aliadas se aproximavam, Paris se tornava um cenário de tensão palpável. Os cidadãos, presos na teia da ocupação, observavam com corações pulsando em uníssono a possibilidade de uma mudança iminente. Seria este o dia em que o jugo alemão se quebraria? Os sinais da resistência se multiplicavam. O levante do povo francês começava a tomar forma em um clamor de libertação. As barricadas foram erguidas em várias ruas, e a luta por cada canto ressoava com a força dos ideais de liberdade e justiça. Os combates irromperam no centro de Paris, onde os resistentes lançavam ataques desesperados contra os soldados alemães. A cidade, que havia sido testemunha da história, agora escrevia seu próprio destino. As balas assobiavam e os gritos dos combatentes se misturavam com os ecos da história, enquanto a cidade se tornava um campo de batalha. Quem eram esses homens e mulheres que, armados apenas com sua paixão e determinação, se atreviam a desafiar um império em sua própria terra? Em 24 de agosto, as forças aliadas finalmente entraram nos arredores da cidade. A resistência francesa, fortalecida pela promessa de apoio, se uniu a eles em um esforço conjunto. Neste dramático giro dos acontecimentos, a união entre libertadores e libertados se forjava no fragor do combate. Os tanques avançavam, e a artilharia retumbava no horizonte, enquanto a esperança florescia em cada canto da capital. Poderia ser que a história estava prestes a mudar para sempre? Finalmente, em 25 de agosto, o general Philippe Leclerc de Hautecloque, no comando das forças francesas livres, conduziu suas tropas pelos Campos Elíseos. A cidade, que havia estado mergulhada na escuridão, agora começava a brilhar com uma nova luz. O clamor avassalador da liberdade ressoava nas ruas, e os parisienses, com lágrimas nos olhos, se uniram em uma celebração transbordante. A bandeira tricolor tremulava mais uma vez sobre a cidade, um símbolo de resistência e um lembrete dos sacrifícios realizados. Mas, como se poderia medir o verdadeiro custo dessa vitória? A libertação de Paris não foi apenas um evento militar, foi um momento de redenção para um povo que havia suportado a opressão. A cidade se tornava um símbolo de esperança para toda a Europa, um lembrete de que a luta pela liberdade podia triunfar mesmo nos momentos mais sombrios. Enquanto os ecos da celebração preenchiam o ar, uma pergunta persistia: o que viria depois deste renascimento? Com o coração da Europa pulsando novamente, as forças aliadas se preparavam para um novo desafio. A vitória em Paris havia sido um ponto de inflexão, mas a guerra ainda não havia terminado. As sombras da Alemanha ainda pairavam sobre o continente, e a luta pela liberdade continuava. A próxima prova seria a ofensiva das Ardenas, um último e desesperado ataque dos nazistas que colocaria à prova a determinação dos aliados. Poderiam se manter firmes diante da adversidade mais uma vez? Essa libertação não apenas trouxe consigo um ar de esperança, mas também despertou nas sombras do Terceiro Reich uma última e desesperada tentativa de reverter o destino que se avizinhava. Em dezembro de 1944, o mundo se preparava para o inimaginável, a ofensiva das Ardenas. Um movimento que, como um eco do que uma vez foi a imbatível máquina de guerra alemã, prometia mudar o rumo da contenda, ao menos por um breve instante. As Ardenas, uma floresta densa e gelada no coração da Europa, tornaram-se o cenário de uma das batalhas mais audaciosas e surpreendentes da Segunda Guerra Mundial. Na penumbra do inverno, as tropas alemãs, carregando consigo o peso da desesperança e da determinação, lançaram-se em um ataque surpresa contra as forças aliadas. O que motivava um exército que já havia sofrido tantas derrotas a tentar uma última ofensiva?
A resposta a essa pergunta se encontra no abismo das ambições de Adolf Hitler e na crença quase mística de que um golpe decisivo poderia mudar o destino da guerra. Os alemães contavam com uma estratégia meticulosamente planejada, confiando na confusão e no impacto do ataque surpresa. Através de um terreno acidentado e coberto de neve, suas tropas avançavam com a esperança de dividir as forças aliadas, capturando as pontes e as rotas de suprimento vitais. Eram dias sombrios, carregados de incerteza, onde cada soldado se tornava uma peça de um quebra-cabeça mortal. Mas, acaso a história não nos ensinou que nos momentos mais sombrios, a luz da resistência pode brilhar com maior intensidade? Em resposta, as forças aliadas, embora surpreendidas, começaram a se reagrupar. A bravura dos soldados americanos se tornou lenda, enquanto lutavam contra um inimigo que parecia ter a vantagem do momento. Em meio à neve e ao caos, os homens e mulheres da 101ª Divisão Aerotransportada se ergueram como guardiões da liberdade, enfrentando uma adversidade avassaladora. A pergunta que ressoa no ar é: o que leva um ser humano a desafiar o impossível? Enquanto a batalha se intensificava, a tenacidade dos aliados se confronteava com o ardor da ofensiva alemã. Os dias de luta se tornaram semanas, e cada canto das Ardenas ressoava com os ecos dos canhões e os gritos dos combatentes. O frio intenso não apenas congelava o terreno, mas também as esperanças de uma vitória alemã, que pouco a pouco se desvaneciam. A bravura dos soldados aliados começava a ecoar na memória coletiva, lembrando que a luta pela liberdade nunca se dá por perdida. No entanto, a ofensiva das Ardenas não foi apenas uma confrontação física, mas também um embate de vontades. No coração da batalha, surgiram histórias de heroísmo e sacrifício que transcenderam as fronteiras das nações. Não reside o valor no espírito humano que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, se recusa a se render? À medida que os dias passavam e a resistência aliada se mantinha firme, o tempo se tornava um aliado na luta pela sobrevivência. Finalmente, o inverno começou a ceder ante a chegada da primavera, e com isso, a ofensiva alemã se desmoronava. As forças aliadas, reabastecidas e reagrupadas, começaram a tomar a iniciativa, repelindo o avanço do inimigo e fechando o cerco. Apesar da devastação e das perdas, o espírito da resistência prevaleceu. A Batalha das Ardenas se tornou um símbolo da tenacidade e do sacrifício, uma lição de que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz da esperança pode brilhar com maior intensidade. Enquanto as sombras do Terceiro Reich se dissipavam e a guerra se tornava um jogo de estratégia e sobrevivência, o eco da ofensiva das Ardenas ressoava no ar, lembrando a todos que a luta pela liberdade não havia terminado. Com a vitória aliada no horizonte, uma nova era de confrontação se aproximava, que levaria à queda de Berlim e ao desfecho desta guerra mundial. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas do conflito que se avizinhava? As respostas estavam prestes a se revelar no próximo capítulo desta história, onde o destino de nações se selaria no coração da capital alemã. Essa crise não tardaria a desembocar no cenário final do grande drama europeu. Em abril de 1945, enquanto as forças soviéticas se aproximavam implacavelmente de Berlim, a capital do Terceiro Reich se tornava um eco sombrio de sua antiga grandeza. As ruas, que um dia ressoaram com os aplausos da vitória, agora estavam repletas de escombros e sombras, um lembrete do colapso inevitável de um império construído sobre a opressão e a guerra. As tropas do Exército Vermelho, impulsionadas por um fervor quase místico, avançavam pela Alemanha Oriental com uma determinação inabalável. O cerco a Berlim era iminente, e a cada dia que passava, o cerco se estreitava. O que pensavam os cidadãos presos nessa tempestade de fogo e destruição?
A cidade, que havia sido o símbolo do poder nazista, se tornava o último bastião de uma ideologia em ruínas. Nos abrigos antiaéreos, as famílias temiam o que estava por vir, enquanto os líderes do Terceiro Reich se preparavam para o desfecho de seu legado de terror. No dia 30 de abril de 1945, no bunker da chancelaria do Reich, Adolf Hitler enfrentava seu destino. Cercado por um pequeno grupo de leais, o Führer, exausto e desesperado, tomou a decisão que selaria seu legado: o suicídio. Que mistérios se ocultavam na mente de um homem que um dia sonhou em conquistar o mundo? A história nos diz que ele escolheu a morte em vez da rendição, um ato final que ressoaria através das gerações como um eco de sua própria loucura. Com sua morte, o Terceiro Reich não apenas perdeu seu líder, mas também a essência de sua ideologia, que se desmoronava junto com suas ambições. Enquanto isso, nas ruas de Berlim, a batalha se intensificava. As forças soviéticas, com seus tanques avançando como uma maquinaria implacável, enfrentavam os últimos vestígios da resistência alemã. Homens e mulheres, presos na voragem da guerra, lutavam não apenas por suas vidas, mas também pelo futuro de sua nação. Mas que futuro poderia haver em uma cidade arrasada pelo ódio e pela destruição? À medida que a poeira da batalha assentava, o destino de milhões pendia por um fio, em um momento em que a história se preparava para dar uma virada transcendental. No dia 2 de maio de 1945, Berlim caía diante do avanço soviético. As tropas vermelhas hastearam a bandeira da vitória sobre o Reichstag, um símbolo da derrota total do nazismo. Naquele instante, o mundo testemunhou o colapso de um regime que havia semeado o terror e a opressão por toda a Europa. Mas qual seria o preço dessa vitória? A sombra do conflito não se dissiparia facilmente, havia um legado de destruição que deixaria cicatrizes profundas na psique coletiva da humanidade. A queda de Berlim não apenas marcou o fim de uma era, mas também levantou perguntas inquietantes sobre o futuro. Que destino aguardava a Europa após a devastação? As potências aliadas, agora vitoriosas, enfrentavam um novo enigma: a reconstrução de um continente dilacerado pela guerra, a necessidade de justiça e a luta pela paz em um mundo dividido. Enquanto as nações começavam a discutir os termos da paz, um novo conflito se gestava nas sombras. A Guerra Fria, com suas complexidades e tensões, estava à espreita. Que legado deixariam as decisões tomadas nesses momentos críticos? A história, muitas vezes, se repete, e as lições do passado poderiam ser tanto um farol quanto um aviso. À medida que o pano caía sobre a era do Terceiro Reich, o mundo se preparava para o próximo capítulo de sua história tumultuada. No horizonte, vislumbravam-se os devastadores bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, um lembrete de que o fim de um conflito muitas vezes apenas abre a porta para um novo e aterrador enigma. Essa crise não tardaria a se transformar em um capítulo sombrio e decisivo da história. No verão de 1945, o mundo estava à beira de uma nova era, mas uma sombra pairava sobre o futuro. As forças aliadas haviam conseguido avançar com determinação no Pacífico, aproximando-se inexoravelmente do coração do Império Japonês. No entanto, a vitória parecia custar mais do que o mero sangue derramado no campo de batalha. Quantas vidas mais seriam sacrificadas em um conflito que já havia deixado cicatrizes indeléveis na humanidade? Nesse contexto, a decisão de utilizar uma arma sem precedentes, uma bomba atômica, tornou-se um enigma de proporções épicas. No dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, o céu de Hiroshima se iluminou com um fulgor incandescente, um clarão que marcou o início de uma nova era na guerra. A bomba, apelidada de Little Boy, foi lançada do bombardeiro Enola Gay, e em um instante,
a cidade se transformou em um inferno, um eco de caos e destruição que ressoaria ao longo das décadas. Como se pode medir a devastação de um único bombardeio? Hiroshima, uma cidade vibrante, foi apagada do mapa, e com ela, milhares de vidas se extinguiram em um instante. À medida que as horas deslizavam como sombras no crepúsculo, os sobreviventes começaram a emergir dos escombros, seus rostos marcados pelo horror. Que segredos guardava essa nova arma de destruição em massa, e qual seria o custo de seu uso? As cicatrizes que ficaram nos corpos, assim como na psique coletiva da humanidade, tornaram-se um lembrete constante da fragilidade da vida. Em meio a esse caos, uma pergunta atormentava os líderes aliados: era realmente necessário usar a bomba para forçar a rendição do Japão? 3 dias depois, no dia 9 de agosto, a sombra da morte se estendeu novamente, desta vez sobre Nagasaki. Fat Man, uma segunda bomba atômica, foi liberada, e a cidade foi envolvida em uma nova onda de destruição. As imagens dos sobreviventes, desolados e atordoados, se gravaram na memória coletiva. Quantos mais teriam que sofrer antes que o mundo compreendesse o verdadeiro custo da guerra? Este ato, embora destinado a acelerar o fim do conflito, deixou para trás uma esteira de perguntas inquietantes, um eco de dilemas morais que ressoariam através das gerações. A rendição do Japão, anunciada em 15 de agosto de 1945, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, mas o legado de Hiroshima e Nagasaki se estenderia muito além de seu tempo. Que efeito teria o uso de armas atômicas na política global? As velhas tensões se reavivariam, e o mundo enfrentaria um novo tipo de guerra, uma guerra fria que se gestava nas sombras. A paradoxa de ter salvado vidas por meio da destruição em massa se tornaria um enigma que ainda hoje nos convida a refletir. Enquanto os ecos das explosões se dissipavam, uma nova era de incerteza começava a tomar forma. A criação de um mundo pós-guerra seria um ato de equilíbrio delicado, onde o medo da guerra nuclear se entrelaçava com a esperança de um futuro pacífico. No entanto, o caminho para a paz estava pavimentado de perguntas sem resposta. Poderíamos aprender com os horrores do passado, ou estaríamos condenados a repeti-los? À medida que as nações começavam a se reconstruir, a sombra da guerra continuava presente, lembrando-nos de que o conflito havia deixado uma marca indelével na história. A rendição do eixo seria o fechamento de um capítulo, mas abriria a porta para um novo cenário global. Nesse contexto de transformação, o mundo se preparava para enfrentar as consequências do conflito, onde novas alianças seriam forjadas e tensões se gestariam que marcariam o rumo da humanidade nas décadas seguintes. Assim, enquanto o pano caía sobre a Segunda Guerra Mundial, um novo enigma se apresentava diante de nós: o legado da guerra. Como se moldar o futuro em um mundo que conheceu as profundezas da desesperação e da destruição? A resposta, escondida entre os escombros da história, aguardava nas páginas do tempo, pronta para ser descoberta no próximo capítulo desta saga que mudou o destino da humanidade. Essa devastadora sequência de eventos, marcada pela queda de Berlim e a destruição de Hiroshima e Nagasaki, não tardaria a alcançar seu clímax. A sombra da rendição pairava sobre o eixo, um eco de desespero que ressoava em cada canto do mundo. Era o momento em que as nações, desgastadas por anos de conflito, se preparavam para dar o último passo em direção à paz, embora esta fosse frágil e repleta de cicatrizes. No dia 7 de maio de 1945, em um obscuro e sombrio quartel-general em Berlim, um grupo de oficiais alemães, conscientes de que a guerra estava perdida, assinou a rendição incondicional do Terceiro Reich. A caneta tremia em suas mãos, como se a própria história se resistisse a ser escrita.
Como um império que havia prometido dominar o mundo se desmoronou em um suspiro. A assinatura desse documento marcava o fim não apenas da Alemanha como potência, mas de uma ideologia que havia mergulhado a Europa no caos e na desesperança. No dia seguinte, 8 de maio, a Europa celebrou o Dia da Vitória. As ruas se encheram de celebração, mas conseguiram os povos esquecer o horror que haviam vivido? Em cada risada, em cada abraço, havia uma sombra que lembrava as perdas irreparáveis, o eco das vidas interrompidas e das cidades em ruínas. A guerra deixara cicatrizes profundas, e o desejo de paz se misturava com a raiva e a dor. Enquanto isso, no outro lado do mundo, as águas do Pacífico ainda estavam tingidas da angústia de milhões. O Japão resistia, agarrando-se à ideia de vitória apesar das derrotas iminentes. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki deixaram claro que o tempo estava se esgotando. Diante da devastação desumana, o imperador Hirohito, em um ato sem precedentes, dirigiu-se ao seu povo no dia 15 de agosto de 1945, aceitando a rendição. As palavras que saíram de seus lábios, transmitidas pelo rádio, seriam lembradas como um grito de esperança em meio ao desespero. Mas, poderia realmente haver esperança após tanto sofrimento? A rendição formal do Japão foi assinada no dia 2 de setembro de 1945, a bordo do USS Missouri na Baía de Tóquio. As bandeiras tremulavam em silêncio enquanto os representantes das potências aliadas e japonesas se reuniam em um ato que simbolizava não apenas o fim da guerra, mas o começo de uma nova era. Naquele dia, o oceano se tornou testemunha da rendição de um império que buscou expandir seu domínio às custas de milhões. Mas que legado deixaria essa guerra no coração da humanidade? Com a rendição do eixo, o mundo se encontrava em um estado de choque e confusão. As cidades, outrora orgulhosas, jaziam em ruínas, e os ecos das atrocidades cometidas ainda ressoavam na memória coletiva. A guerra não apenas despojou nações inteiras de sua integridade, mas levantou questões sobre a natureza do homem e sua capacidade para o mal. Seria possível reconstruir um mundo onde o respeito e a paz prevalecessem sobre a violência e a ambição desenfreada? À medida que a poeira da guerra começava a assentar, as nações aliadas enfrentavam a monumental tarefa de reconstrução. Mas, poderia realmente existir uma paz duradoura após uma catástrofe de tal magnitude? A criação de uma nova ordem mundial se vislumbrava no horizonte, mas as sombras da guerra ainda espreitavam, e os antigos inimigos poderiam se transformar em novos rivais em um jogo geopolítico que mal começava. Nesse contexto de incerteza e esperança, o mundo se preparava para enfrentar o legado da guerra. A criação da Organização das Nações Unidas se erguia como um farol na escuridão, uma tentativa de unir a humanidade em um compromisso pela paz. Mas, seria suficiente para prevenir que os ecos do conflito voltassem a ressoar no futuro? A resposta se ocultava na penumbra do tempo, enquanto o mundo adentrava uma nova era, marcada pela Guerra Fria que estava por vir. O eco da rendição do eixo ainda ressoa nos cantos mais obscuros da história. Enquanto a poeira da guerra se assentava e as cidades devastadas começavam a se reconstruir, surgia uma nova era, marcada por um enigma ainda mais profundo: o legado da Segunda Guerra Mundial. As nações, desgastadas e divididas, enfrentavam um futuro incerto, e em meio a esse caos, a humanidade buscava desesperadamente respostas e soluções. A criação da Organização das Nações Unidas em 1945 foi uma tentativa audaciosa de forjar um novo caminho. Um esforço coletivo para evitar que os horrores do passado se repetissem, e ao mesmo tempo um símbolo de esperança. Mas, será que realmente uma Assembleia de Nações poderia pôr fim à sombra da guerra?
Poderia a diplomacia curar as profundas feridas causadas por anos de conflito? Em sua essência, a ONU representava um mistério. Seria capaz de unir aqueles que uma vez se enfrentaram no campo de batalha. Enquanto isso, no horizonte, gestava-se outro fenômeno, a Guerra Fria. Um confronto ideológico que dividiria a humanidade em dois blocos, o ocidental e o oriental. Este novo conflito, embora não se travasse com balas e bombas, traria consigo uma tensão palpável, um medo constante que permeava cada canto da sociedade. Como é possível que, após ter testemunhado a devastação de uma guerra global, os países pudessem cair novamente no abismo da desconfiança? O medo da expansão do comunismo, com a União Soviética emergindo como uma superpotência, levou o mundo a adotar posturas extremas. A criação de alianças como a OTAN e o Pacto de Varsóvia não apenas refletia uma busca por segurança, mas também uma tentativa de conter o avanço do desconhecido, do que muitos consideravam um novo inimigo. Mas, que segredos escondia essa nova guerra, que não se travava em campo aberto, mas nas sombras e nos corações das pessoas? A marca da guerra também se fez sentir na reconstrução da Europa através do Plano Marshall, uma iniciativa que buscava não apenas reviver economias, mas também garantir que o fascismo nunca mais ressurgisse. Nesse processo de reconstrução, não se ocultavam interesses mais profundos? A luta pelo poder, o controle de recursos e a influência global eram as verdadeiras forças que moviam os fios da política internacional. Seria possível que, no fundo, a paz fosse apenas uma ilusão, um delicado equilíbrio mantido pelo medo e pela ambição? Enquanto o mundo se reorganizava, os ecos da guerra ressoavam nas memórias coletivas, alimentando um fervor por recordar e aprender. Monumentos, museus e memoriais surgiram em cada esquina, lembrando às gerações futuras os sacrifícios realizados e as lições aprendidas, embora muitas vezes esquecidas. Era uma tentativa de enfrentar o passado, de desvelar o enigma de como a humanidade pôde cair em tais abismo. Mas, realmente conseguimos aprender com nossos erros, ou simplesmente estamos nos condenando a repeti-los? Com o tempo, o legado da Segunda Guerra Mundial se tornou não apenas um lembrete da devastação, mas um catalisador para os movimentos de direitos civis, a descolonização e o avanço da tecnologia. O campo de batalha havia se transformado em um laboratório de ideias, onde o desejo de liberdade e justiça floresceu em meio à adversidade. Apesar das sombras que ainda espreitavam, o impulso em direção a um futuro mais brilhante parecia possível. Mas, que papel desempenharíamos nós, como indivíduos e como sociedades, na escrita dessa nova história? Ao olhar para trás, é impossível não sentir o peso das decisões tomadas. A guerra deixou um legado indelével, uma lição que nos convida a refletir sobre nossa própria humanidade. No entrelaçar das histórias daqueles que viverão a guerra, um fio comum se revela: a busca incessante por paz e compreensão. Assim, o capítulo final dessa série de eventos que mudaram o mundo não se fecha com a rendição do eixo, mas abre um novo capítulo na história da humanidade. Um capítulo que nos desafia a enfrentar as sombras do passado com coragem e determinação, lembrando-nos que, em última análise, o legado da guerra não é apenas um testemunho de sofrimento, mas também um convite a construir um mundo onde a paz, a solidariedade e a justiça prevaleçam. Seremos capazes de honrar esse legado? A resposta, como sempre, está em nossas mãos.